Terapia de imposição de mãos, será que essa prática realmente pode beneficiar a saúde? Você já se perguntou se uma prática tão antiga quanto a imposição de mãos pode produzir efeitos mensuráveis sobre a saúde? Eu sou Hélida Mara Carneiro, doutora em Ciências da Saúde e pesquisadora em tratamentos de saúde e espiritualidade. As terapias de imposição de mãos também são conhecidas como terapias de biocampo ou terapias energéticas. Elas são uma modalidade de tratamento da medicina alternativa e complementar. E elas têm sido utilizadas por milênios para tratar várias condições de saúde e bem-estar do ser humano. O termo biocampo foi cunhado em 1992 pelo National Institute of Health para unificar as terapias energéticas sob um conceito científico, ou seja, para inseri-las no campo científico. E o termo tornou-se um descritor muito utilizado na literatura científica. Mas o que define as terapias de biocampo? Elas são um grupo de intervenções que fazem parte da medicina integrativa, nos quais os profissionais usam as mãos sobre o corpo do paciente ou do receptor para estimular a cura e ou o bem-estar. Segundo Rubik, os indivíduos possuem um campo energético, ou também denominado biocampo, que está interligado com o corpo físico. E esse campo energético, ele auxilia o organismo físico a manter-se em equilíbrio e estável. Essas terapias de imposição de mãos canalizam a energia vital do universo e as transmitem pelas mãos ao receptor. Em relação à origem delas, algumas têm linhagens históricas e outras foram sistematizadas no último século, separadas ou não de crenças religiosas ou espirituais. As modalidades mais comumente conhecidas são o Reiki, Jorei, Qigong, toque terapêutico, toque de cura, passe espírita, entre outros. A imposição de mãos é uma das práticas terapêuticas mais antigas da humanidade. E tem registros do uso da imposição de mãos desde 1550 a.C., no Egito Antigo, no papiro Ebers, onde ele estava associado à deusa Ísis, que era o símbolo da cura e da restauração da saúde. Há também descrições na literatura do uso da energia vital nos países da Índia, da China, nas civilizações assírio-babilônicas e pelos gregos nos tempos de Asclépio, onde era empregada em tratamentos considerados de origem divina. No cristianismo, a imposição de mãos ganhou um grande destaque por Jesus, que utilizava essa técnica, né, para curar diversas enfermidades físicas e espirituais. Ao longo da Idade Média, o seu uso também permaneceu presente na igreja cristã, utilizava a imposição de mãos, né, como um gesto de bênçãos e transmissão espiritual, mas também pelos reis na Europa e na Inglaterra, que eles acreditavam possuir um toque real. E assim curaram e ajudaram no tratamento de diversas doenças, inclusive na tuberculose. Já na linha do tempo das pesquisas, das principais pesquisas, nós podemos citar Paracelso, que propôs a existência de um fluido sutil universal com propriedades de cura. E ele defendeu que a força vital irradiava ao redor do corpo, desse corpo físico, e poderia atuar à distância. Já Van Helmont, ele corroborou com essa teoria, e em seguida também nós temos Franz Anton Mesmer, que em 1766 defendeu a sua dissertação de mestrado com a teoria de que existia um fluido magnético, esse fluido vital, cuja desarmonia na distribuição dele no organismo físico poderia ocasionar doenças. Então, originou o conceito na época do magnetismo e que foi influenciado por muitos outros pesquisadores. Temos também a descrição de Allan Kardec, na França, que era um estudioso do magnetismo e que descreveu 3 modalidades de transmissão energética pela imposição de mãos. Poderia ser somente pelo homem, canalizando a energia vital, né, do universo e a transmitindo pelas mãos,
Ou poderia ocorrer também pelos espíritos, ou misto, quando o homem ele faz evocação e conexão com bons espíritos, que foi denominado, né, como passe espírita. O reiki foi sistematizado no Japão em 1922 por Mikao Usui, o Jorei na Igreja Messiânica, o Qigong na China, o toque terapêutico e o toque de cura foram sistematizados, desenvolvidos por duas enfermeiras, após observações de curandeiros, e demais outras terapias de imposição de mãos, mas que são menos conhecidas. Mas existem benefícios dessas terapias na saúde das pessoas? Nós temos uma publicação de uma revisão no ano passado, recentemente, uma revisão de escopo, não é uma revisão sistemática com meta-análise, mas ela possui um mapa de evidências, então esclarecendo que não houve o cálculo do tamanho de efeito e nem fizeram a análise com a meta-análise, através da meta-análise. Mas os autores classificaram os resultados como positivo, misto ou não significativo, ou seja, não teve efeito significativo. Em relação ao reiki, foram inseridos 88 estudos e destes 52 eram ensaios clínicos randomizados, que é a melhor metodologia científica para analisarmos uma intervenção, a eficácia de uma intervenção. E destes, né, incluindo no total 4.893 participantes, os resultados mostraram que 47 apresentavam resultados positivos, 23 resultados mistos e 14 não significativos, sendo que 4 estudos não informaram os resultados, né, de forma clara. Os desfechos analisados, ou seja, as variáveis, foram avaliando abordagens psicológicas, comportamentais, seguidos por aspectos biológicos, físicos e a dor. As pessoas, né, os participantes dos estudos foram pessoas com câncer, dor, ansiedade, depressão, problemas gastrointestinais, condições musculoesqueléticas, pacientes cirúrgicos e em profissionais da saúde. O toque terapêutico foi a segunda terapia com maior número de estudos incluídos na revisão. 71 estudos, destes 56 eram ensaios clínicos controlados randomizados, 8 não randomizados e 7 estudos quase experimentais, é quando se avalia apenas um grupo, não tem um grupo controle, o antes e o após a intervenção. Com um total de 3.936 participantes, os resultados dessa análise foram que 39 estudos apresentaram resultados positivos, 14 mistos e 14 não significativos, mas 3 apresentaram resultados negativos. As variáveis analisadas foram psicológicas, comportamentais, biológicas, físicos e dor. A população do estudo incluíram pacientes com câncer, dor, doenças cardiovasculares, condições musculoesqueléticas, ansiedade, estresse cirúrgicos, entre outras condições. Toque de cura, o Healing Touch, nós podemos verificar que dos 31 estudos incluídos, 21 eram ensaios clínicos randomizados controlados. Com um total de 1.477 participantes, 9 estudos apresentaram resultados positivos, mas 3 estudos apresentaram resultados mistos e 8 não significativos. As variáveis analisadas foram psicológicas, comportamentais, biológicas, físicas e dor. Os participantes foram pessoas com câncer, dor, cirurgia, condições musculoesqueléticas, pediátricos, entre outros. Nós podemos inferir que os resultados foram mais heterogêneos do que os observados nas terapias de reiki e de toque terapêutico. Já na terapia Qigong externo, né? Porque nós temos o Qigong externo pela imposição de mãos e o Qigong com atividade física. Foram incluídos 16 estudos e analisados, destes 12 eram ensaios clínicos randomizados controlados. Totalizando 673 participantes,
as variáveis também psicológicos, comportamentais, biológicos, físicos e dor. Os resultados apontaram 9 estudos com resultados positivos, 5 misto e 1 não significativo, além de outro que não apresentava um direcionamento nos resultados. As populações estudadas foram de pacientes com dor, câncer, condições musculoesqueléticas, fibromialgia, condições cardiovasculares, entre outros. Os autores incluíram no mesmo grupo os estudos com passe espírita, cura espiritual e de imposição de mãos, enfatizando que a maior parte dos estudos de passe espírita foram no Brasil e os outros internacionais. Os estudos analisados e incluídos nessa revisão foram de 14 estudos apenas, sendo 10 ensaios clínicos randomizados controlados. Totalizando 888 participantes e foram analisadas, foram avaliadas as variáveis de desfechos psicológicos, comportamentais, biológicos, físicos e dor. Os resultados do estudo, 7 foram de passe espírita e os outros 7 das demais terapias. Os 7 estudos de passe espírita, 6 apresentaram resultados positivos e apenas um misto, nenhum negativo. Nos demais foram 4 resultados mistos, 3 não significativos. As populações estudadas foram de pacientes pediátricos com câncer, condições musculoesqueléticas, cirúrgicos, profissionais da saúde, pessoas com ansiedade, hospitalizados ou da comunidade, epilepsia, estresse, asma, entre outros. Uma outra terapia que foi avaliada nessa revisão é o toque humano gentil. Nós temos o relato aqui da inclusão de 9 estudos, esclarecendo que essa terapia não utiliza apenas a imposição de mãos, mas também tem o comando verbal, entre outras formas de serem aplicadas. Destes 9 estudos, que eram todos ensaios clínicos randomizados controlados, eles incluíram 810 participantes. Os desfechos das variáveis também eram psicológicas, comportamentais, biológicas, físicas e de dor, e como resultados, apenas um apresentou resultado positivo, 6 mistos e 2 não significativos. Nessa síntese dos resultados, nós podemos observar que as terapias de biocampo, a maioria apresentaram resultados positivos, exceto no Healing Touch, que a maioria foram de resultados mistos. Os autores dessa revisão concluíram que existem tendências e evidências atuais que sugerem eficácia potencial das terapias de biocampo para várias condições de saúde, embora sejam necessários mais estudos controlados e randomizados para a integração dessas terapias ou bioterapias como cuidados adjuvantes no sistema médico alopático, ou seja, no sistema de saúde. E esta outra revisão de escopo que foi realizada pela equipe da USP, com o professor Fábio Scorsolini, pela doutoranda Carol, que incluiu diversos tipos metodológicos e analisaram apenas a terapia de biocampo pela imposição de mãos com conexão espiritual, incluindo diversos estudos como retrospectivo, mas quando eles analisaram apenas os ensaios clínicos randomizados, eles enfatizaram que os efeitos positivos do passe são evidenciados nos estudos e que pode apresentar benefícios na saúde dos indivíduos. Quer saber mais sobre as pesquisas científicas, sobre os resultados dos estudos avaliando terapias de imposição de mãos, as terapias espirituais? Acesse o canal Hélida Mara Carneiro.